Feliz sábado, queridos irmãos. Com muito prazer estou com vocês para fazermos uma síntese da lição que já foi estudada e por esses dias, desde o domingo até a sexta-feira. Hoje eu vou conversar com vocês fazendo essa síntese e participando de alguns pontos importantes da lição. Como já mencionamos na semana de estudos, nós temos Sede Sóbrios e Vigiai, uma lição que envolve uma experiência de Pedro e o reconhecimento de Pedro sobre suas limitações. Na primeira pergunta, falando sobre com propriedade, a pergunta refere-se à experiência de Pedro. Ele que era descuidado, ele que não vigiava, ele que não era sóbrio, que recebeu conselhos de Jesus, mas não pôde entender em tempo certo, passou por algumas decepções. A conclusão que ele chegou depois de tudo isso foi aquilo que ele escreveu, dizendo que devemos ser sóbrios e devemos vigiar, porque isso ele não fez e agora ele entendia que deveria fazer. Um dos pontos que considera ainda sobre essa questão, sobre falando com propriedade, nós destacamos o reconhecimento dele, de que ele tinha Pedro tinha uma autoconfiança. E essa autoconfiança nos leva a negligenciar a vigilância e a oração. Assim, com essas duas ideias, nós fechamos o primeiro tópico, que se segue ao segundo tópico, que considera saiba quem é o seu inimigo. Muitas vezes nós entendemos que o inimigo da gente é aquele que nos ofendeu, que o inimigo que a gente tem é um colega, ou a esposa, ou o filho, mas na realidade nós somos apenas, quando somos, é o que nós não deveríamos ser, mas quando somos instrumentos na mão de Satanás, ele nos usa. E o inimigo sempre, de trás de todo problema, é Satanás. Entretanto, de acordo com o tópico 2, menciona que nós temos uma imagem de Satanás, uma imagem de Satanás assim, de que ele é um leão, de que ele é uma pessoa feia, complicada, feroz, mas não podemos nos equivocar. Ele também pode ser um anjo de luz. Ele pode ser uma pessoa a quem nós tenhamos uma relação de confiança, formamos uma relação de confiança. E a inspiração nos fala que até alguns amigos amigos de jovens, amigos que temos na nossa vida, às vezes ocupam um disfarce e são usados pelo inimigo para nos prejudicar. Por isso, nós devemos levar muito a sério a questão de quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo é Satanás. E esse inimigo, ele procura adentrar, envolver nas avenidas da nossa alma. Mas as avenidas da alma são as 5, né? O olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Mas nesse texto, na pergunta que se refere a esse tópico, a avenida da alma que é mais observada aqui e considerada, que o inimigo usa, que o nosso inimigo usa para nos comprometer, tanto nos meios de comunicação como nas redes sociais, enfim, é o olhar, é a nossa visão. Através da nossa visão podemos ler, contemplar, ver filmes, vídeos que comprometam a nossa fé. E isso é muito grave. Portanto, na visão do segundo tópico, nós vemos que nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? É aquele que não é só um leão, ele pode ser um anjo, e ele também pode utilizar meios pelos quais nós temos mais convivência. Entre esses meios está a internet e está também a leitura. Ainda falando sobre vigiar e orar, existe um único caminho para a vitória. Nessa busca de vigiar, de orar, nós temos um caminho a seguir. E como a gente segue esse caminho? Tendo fé e sendo submisso a Deus. Todos aqueles que têm fé e são submissos a Deus podem alcançar vitória sobre seus defeitos de caráter. Entretanto, alguns não conseguem vencer. E por que não conseguem vencer? Porque não buscam o conhecimento. Não há como transpormos os obstáculos sem termos uma experiência pessoal no estudo da Bíblia. Não sei se você faz isso diariamente, mas é necessário que, como os bereanos, nós confirmemos pela nossa experiência, pelo nosso estudo, o conhecimento que nós fomos informados. Além disso, é importante que analisemos também que
essa verdade de luta diante dos obstáculos deve nos encorajar. Como podemos nos encorajar? Quando nós analisamos a fé dos nossos pais, as lutas que eles passaram, a vivência que eles tiveram diante dos obstáculos da vida, nós somos encorajados, somos aperfeiçoados, somos motivados a aceitar a fé. E os textos bíblicos corroboram com essa ideia. Nós precisamos ter a seguinte ideia: apesar dos problemas da vida, nós devemos olhar que temos um céu a ganhar, que temos uma vida eterna a receber. E apesar das provas que passaremos aqui, podemos estar encorajados, motivados de que um dia estaremos com Jesus nas mansões celestiais. Mas na realidade, a questão da vida sóbria, da vigilância, que envolve também a questão do único caminho para a vitória, levou a Pedro a considerar outros pontos. Entre eles, o lugar onde ele morava, ou o lugar onde os crentes viviam. E qual era esse lugar? Os crentes de Roma viviam em uma situação um tanto opressiva. E quando Pedro escreveu para os irmãos de outros lugares, ele tomou cuidado de dizer: essa carta que eu envio é da coeleita em Babilônia. O que isso quer dizer? A igreja de Deus. Coeleita refere-se a uma mulher. Em Babilônia, Babilônia aqui é uma figura que é colocada para representar Roma, que era o palco da perseguição. E para que ele não envolvesse a igreja, ele tomou o cuidado de mandar nessa carta a coeleita em Babilônia, ou a igreja de Deus em Babilônia. E quem são os eleitos? Todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador. Assim, todas as experiências que os jovens que estiveram em Babilônia puderam transpor, vencer, irmãos, elas também deveriam ser vencidas pela igreja de Deus, que haveria de passar por perseguição no período do Império Romano. Assim, nós entendemos que, assim, hoje, muitas vezes, nós imaginamos do passado da perseguição e parece que a gente não tem perseguição. A conclusão que nós chegamos nessa lição é que, a respeito dessa igreja, essa igreja em Babilônia, é que nós não somos perseguidos porque ainda estamos vivendo uma vida em conformidade com o mundo. Na hora que nós dedicarmos nossa vida de modo profundo a Deus, com certeza se acenderá e surgirá as chamas das perseguições que existiram no passado. Irmãos, nós estamos um pouco acomodados, para não dizer que muito, e precisamos refletir. Se eu estou representando a igreja, se eu sou um contraste diante da sociedade, ou se eu sou popular e igual ao mundo. Esse é um ponto para ser considerado. Agora, existem lições que devem ser levadas no meu coração e em teu coração. Lições de que existiram pessoas que corroboraram no processo em que Pedro pregou o evangelho em seus dias. Nós temos a presença de Silvano, que foi alguém que ajudou Paulo na produção dos textos desta carta. Carta que, segundo Paulo, aqui nós encontramos a parte em que Silvano ajudou a Pedro na construção da carta que foi enviada ao povo. Eu creio que de alguma forma ele ajudou a Pedro, e Pedro disse que escrevi brevemente essa carta. É também dito que Silvano foi alguém que ocupou parte integrante no processo da evangelização. Ele é citado em Coríntios, ele é citado em 1 Tessalonicenses, ele é citado em 2 Tessalonicenses, e realmente Silvano teve parte integrante na pregação do evangelho. Agora, a pergunta fala que provavelmente ele ajudou a Pedro na escrita. Não nos esqueçamos que a palavra provavelmente é uma possibilidade. Talvez sim, talvez não. Mas o que nós sabemos é que outros apóstolos foram ajudados por pessoas. Por exemplo, alguém ajudou a Paulo a escrever Romanos, alguém ajudou a Pedro a escrever o Evangelho de Marcos, é o Evangelho citado por Pedro. Pedro orientou e deu todas as informações a Marcos
para que ele escrevesse o Evangelho de Marcos. Então, sempre na história do Evangelho, da Bíblia, sempre existiu alguém que ajudou de modo corroborativo na produção do texto. Da mesma forma, nós encontramos a experiência de Ellen White com seu esposo. Ela escrevia os textos e o seu esposo ajudava a ela fazendo as revisões e as correções. Queridos, assim nós entendemos que existem lições importantes nesta carta que devemos acatar em nosso coração. E, sobretudo, o que devemos guardar? Devemos guardar que a igreja ela tem alguns distintivos, algumas características próprias. E entre elas destacamos o ósculo santo, que é uma característica presente na igreja de Deus, que deve ser aplicada, que é o beijo santo na face, que deve ser feito de irmão para irmão e de irmã para irmã. E outro detalhe, em lugares apropriados. Depois de muitos dias que não vemos o irmão, aí num lugar apropriado, na igreja ou em casa, nós podemos trocar um beijo na face, como um cumprimento cristão de irmãos que estão ligados a Cristo. A irmã White recomenda que essa prática cristã deve ser feita no lugar apropriado e deve evitar todo o risco de aparência do mal. Queridos, esta lição é uma lição muito interessante. O que você acha? Você acha que tem que vigiar? Você acha que tem que ser mais sóbrio? Você acha que você já orou o suficiente? Essa lição nos leva quer nos impactar. São 13 lições que foram estudadas, essa é a última. Essa última tem essa conotação de um Pedro que reconhece que não vigiava, de um Pedro que entendia que tinha um inimigo a vencer, de um Pedro que falava sobre resistir, falava sobre sujeitar-se a Deus, de um Pedro que mencionava que precisávamos ter o conhecimento da palavra, de um Pedro que entendia que deveria divulgar a outros, encorajar outros a sofrer pela causa, de um Pedro que tomava o cuidado para a igreja não ser exposta à perseguição como coeleita, de um Pedro que tomava o cuidado de que a igreja crescesse na graça para não ter conformidade com o mundo, de um Pedro que reconhecia um mais jovem ao seu lado para auxiliar como pregador do evangelho. Ele tinha seu pupilo, tinha os meninos que ele ajudava, entre eles Silvano, e de um Pedro que recomendava a todos os irmãos a saudar uns aos outros com o ósculo santo. E assim nós concluímos essa recapitulação, essa síntese desta lição, e o nosso desejo é que esta lição esteja no meu coração, esteja também no teu coração, que esse trimestre seja para você um trimestre que marque o curso da tua história e faça de você e também de mim uma nova criatura. Que Deus te abençoe.